Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer esse arco-íris com a técnica de Fiber Art, que é a técnica de embalar fios. E aí eu vou te ensinar a fazer com barbante, caso você não tenha um fio, um cordão grosso, né? Para fazer essas voltas, tá? E aqui você pode decidir a espessura que você quiser, tá bom? Aqui eu vou usar um desenho como base, para ter ideia do tamanho da primeira volta, né? Da volta superior. Meço esse tamanho, tá? E aí eu vou deixar aí mais 10 centímetros de cada lado. Eu quero 5 centímetros de franja, mas eu sempre deixo aí um pouquinho a mais, caso quando a gente vai cortar acaba tendo algum erro, e aí a gente tem uma margem de sobra, tá? E aí eu vou pegar essa espessura e vou juntar 25 fios, esse é um barbante número 6. Juntei aqui os meus 25 fios, tá? E se você quiser um mais grosso, você coloca mais. A gente vai começar aí a embalar esses fios, tá? Para fazer as voltas do arco-íris. Vou segurar aqui mais ou menos onde vou deixar os 10 centímetros que a gente deixou de sobra. Seguro a pontinha do fio colorido aqui, ó, no sentido contrário à ponta. E aí eu começo dando essas voltinhas. Perceba que eu deixei a pontinha do fio para dentro e tô dando as voltas do fio por cima dessa ponta, porque já é para ela ficar aí presinha e já é o acabamento do início, tá? Esse iniciozinho você vai fazer aí com cuidado, uma do ladinho da outra, com cuidado para os fios que estão dentro que a gente tá embalando não ficar torcido, então vai sempre arrumando eles, tá? Senão deforma. E aí vai enrolando com calma. Quando você já tiver com um pouco de fio enrolado, você pode virar ele ao contrário. E aí você vai girando dessa forma, tá? Só que é preciso, lembre, de ficar distorcendo esse cordão. Ou então você pode continuar fazendo dessa forma mesmo, tá? Pode enrolar também dessa forma aqui. Você encontra aí o seu jeito que fica mais confortável. E até mesmo em cada etapa, porque é um trabalhinho de paciência, você faz de um jeito diferente para poder dar uma descansada. Chegando no outro lado, vamos fazer o arremate dessa ponta. Passa aí numa agulha, pode ser uma agulha tapeceiro ou até mesmo uma agulha de ponta mesmo, tendo cuidado para não perfurar o fio que já foi enrolado, tá? Então você vai vir aqui, ó, e vai introduzir a agulha por baixo dos fios que a gente embalou. Ó, dá uma boa distância, tá? Para ele não voltar. Puxa com cuidado para não deformar essa primeira voltinha que a gente fez, tá certo? E aí, basta cortar, esse fio não vai sair daí de dentro, até porque no acabamento do arco-íris a gente vai ainda passar umas voltinhas e vai cola, tá bom? E aí você arruma direitinho, dá essa puxadinha desse jeito para ele ficar aí já em forma de arco, tá? Com a primeira volta pronta, cada vez que eu vou fazer a próxima volta, que a gente tá fazendo de fora para dentro, você coloca a sua voltinha aí, né? O seu primeiro arco e mede o tamanho do fio mais ou menos por dentro para ficar menor, tá? No meu aí deu mais ou menos uma diferença entre uma volta e outra de 4 centímetros, tá? A primeira ficou com 39, a segunda com 35 e assim por diante, tá bom? E aí o ideal é que você vá medindo. Agora a gente vai montar o arco-íris e para começar o primeiro lado, você vai deixar aí todos os terminais de cores um do ladinho do outro. Vai pegar uma agulha, vai passar o fio
E aí a gente vai prender essa parte, tá? Todas essas 4 voltas aí. Você pode fazer mais ou menos volta, fica ao seu critério, tá bom? É só continuar usando a mesma lógica de medir por dentro, tá bom? Eu comecei pela parte de fora, mas você pode começar pela parte de dentro também. É interessante você começar pela parte de fora, né, com a primeira volta maior, porque aí você já sabe o tamanho final do seu arco-íris. E aí você pode vir e medir aqui também, se você quiser, para saber exatamente do arco, né? Porque se você costurar de um jeito e na hora que der a voltinha, ele pode ficar torto, tá bom? Pode ficar mais aberto, mais fechado. Então, se você fez aí um rascunho, é bom você ir medindo. E aí você vem aqui e vai costurar, vai passar essa agulha entre as 4 voltas. Faz isso com cuidado, para não furar o fio, né? Passa entre as voltinhas do fio. E aí a primeira ponta aí do fio, você não vai dar nó, vai deixar ele soltinho por enquanto, tá? E aí você passa uma a uma. E você vai passar para lá, depois vai passar voltando. E depois voltando de novo. Umas 3 ou 4 vezes, tá bom? Agora você vai passar esse fio lá para a parte de baixo, tá? Lá para baixo, por dentro dos fios, dessa forma. Passa a outra pontinha também. E aí dá um nozinho nas 2 pontas, unindo para ela ficar aí presinha, não soltar, tá? Agora passa voltando as 2 pontas para esse nozinho ficar para dentro. Arruma, caso tenha saído algum fiozinho do lugar, alguma voltinha, ó. E aí a primeira ponta tá presa. Volta novamente ao seu molde, para você novamente ter ideia do ângulo do arco. E vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? E aí ele vai ficar desse jeito e a gente agora vai colar entre uma volta e outra. A cola que eu estou usando aqui é cola de silicone líquida. Ela cola muito bem, tá? Caso manche, caso saia aí um pouquinho, você passa um algodãozinho com acetona que vai remover, tá? E aí você faz essa remoção do que de repente manchar, transbordar,
de imediato, tá? Colou, percebeu, né? Quando você encostar as partes que saiu aí um pouquinho de cola para fora, você já limpa. Então já faz esse trabalho com um algodãozinho e acetona do lado, tá? E aí você passa em todas as partes. Eu junto depois, porque a cola de silicone líquida, se ela der uma secadinha antes de juntar as partes, é melhor. Questão de alguns segundos, tá? Né? Pra deixar lá. Não, senão ela, apesar de não ser instantânea, ela tem uma certa rapidez para secar. E aí você junta bem, arruma, tá? E aí para secar bem, secar no lugar, porque pode ficar alguma partezinha aí que não encoste, a gente vai usar uma fita crepe, tá? Até porque para você não ficar segurando aí até secar. Eu vou usar uma fita crepe para deixar esse arco-íris aqui bem no lugar. Então pega a fita crepe, porque ela vai colar e descolar facilmente. E aí cola desse jeito, ó. Cola não, prende, né? E aí ela vai ficar paradinha. Você pode colocar inclusive em outras partes do arco-íris, para garantir que ele fique aí presinho, juntinho e não saia do lugar. Agora, para o acabamento nas pontas, você pode deixar assim, se for sua preferência, mas eu prefiro dar um acabamento. Então, pego aqui um pedaço do barbante, o mesmo barbante que a gente colocou por dentro, prendo a pontinha aí para baixo, segurando a ponta para baixo, e vou dar as voltas, igual a gente deu as voltas no barbante, só que agora juntando as 4 voltas, tá? E aí, depois de passar algumas voltas, eu passo aqui uma colinha para que esses fios fiquem bem presos aí, não saiam do lugar. Vou virar aqui para o outro lado. Vou passar mais um pouco de cola, que é a parte de trás. Vou passar mais um pouco de cola e depois eu vou puxar essa pontinha aí desse fio para debaixo das voltas, tá? Puxo a pontinha para dentro e aqui eu só faço cortar, porque como a gente passou cola, essas pontinhas vão ficar coladas aí por baixo. E aí agora a gente vai cortar esse excesso pra gente aparar e deixar a franja no tamanho que quer. E aí, antes de ficar no tamanho final, a gente vai desfiar. Eu vou usar aqui esse pente, gente, eu não lembro o nome desse pente, tá? É um pente bem antigo, mas eu gosto muito dele. Mas você também pode usar uma rasqueadeira, aquelas de metal de passar no pelo do cachorro, tá? Cachorro, gato. Mas esse pentinho com o dente mais baixinho, ele é muito bom para desfiar, ó.
Você vai passando com paciência. Parece que não vai acontecer nada, mas acontece, tá? É importante você verificar se os de dentro, né, ó, vai afastando assim, para desfiar os que estão por dentro também. Se você fizer isso aqui com cordão, tá, no lugar do barbante, você pode pegar uma agulha, ó, e fazer desse jeito, tá, para poder desfiar. Só pegar a pontinha da agulha de baixo para cima, que o seu cordão, ó, se você vier de cima não vai, mas se você vier de baixo para cima, por camadas, você consegue desfiar ele de boa, caso você no lugar do barbante tenha usado o cordão de algodão, tá? Agora, desfiado, a gente sim pode deixar no tamanho final que a gente deseja. Se você não tiver muita prática em cortar a mão livre, uma coisa que você pode fazer para ajudar é pegar um pedaço de fita crepe e passar aí por cima, delimitando aonde você quer cortar, tá? E aí a fita crepe vai deixar uma linha, você vai cortar e depois você retira ela. Para pendurar o seu arco-íris na parede, a gente vai fazer um elozinho aqui com um pedaço de fio, tá? Vou passar aqui um fio na agulha e vou introduzir, certo? Aqui, ó, a partir da segunda, tá? Não deixa só na primeira não, para não fazer, ela não sustentar todo o peso na hora de pendurar, tá? Mede aí o meiozinho direitinho e passa a agulha com o fio. Caso você ache que o seu arco-íris ficou muito mole, não ficou legal, você pode cortar um pedaço de feltro no formato do seu arco-íris e colar na parte de trás. Pode ser um pedaço de papel craft também fica um bom acabamento, tá? E aí, ó, a gente puxa aqui o fiozinho. E aí eu volto com ele com as voltinhas depois lá para baixo onde eu introduzi. Isso eu tô fazendo pela parte de trás, viu? Eu introduzi o fio pela parte de trás, para que o nozinho do acabamento fique aí para trás. E aqui eu dou 2 nozinhos e depois pego as pontas dos fios e passo em uma agulha e passo esse fio, essas pontinhas que sobraram, para dentro dos fios da segunda volta, tá? Caso você vá colar o feltro ou papelão pela parte de trás, não tem necessidade dessa parte. Ou, se de repente você tiver etiqueta e quiser colar em cima do nozinho, né, também dá certo o acabamento.
E ficou prontinho. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.